Então neste vídeo vou mostrar o back-office, a área de membros do Best Rotators e como é que vocês podem utilizar as funcionalidades e quais são as funcionalidades dentro do Best Rotators. Logo no início nós temos para suporte dos nossos clientes, nós temos vários tutoriais passo a passo. Quando clicam aqui tem vários tutoriais daquilo que é o Best Rotators, de como utilizar todas as ferramentas que estão no Best Rotators. Depois aqui temos todos os rotators criados, tem todos a listagem, todos os rotators criados, inclusive tem a paginação de outros rotators que estejam criados aqui dentro do Best Rotators e tem o tipo de rotators que vocês criaram, ok? Existem dois tipos, que é por link e também, como eu vou mostrar aqui, por contact form, ou seja, por rotação de leads, ok? Então, para criar um link em rotação, primeiramente é o que eu vou exemplificar agora e vou mostrar. Bastamos ir aqui, adicionar Best Rotators, o passo começa sempre por aqui e logo aqui temos o nome que vamos dar a este link. Isto é como funciona como uma descrição para nós, ok? Vai funcionar somente para nós, para podermos identificar os links. Então, neste exemplo eu vou meter exatamente exemplo link rotator, ok? Aqui temos o formulário de contactos ou de link. Neste caso vamos utilizar um link e depois por referência também, até diz aqui apenas para a sua referência, nós podemos colocar aqui os sites que vamos rodar ou a descrição do site que vamos rodar, ok? Eu não vou colocar aqui nada, podem deixar isto em vazio porque serve apenas para descrição. Depois temos aqui, ele dá-nos logo um link, que é o link em que vai fazer a rotação, ok? A pessoa clica aqui e vai rodar pelos sites que nós colocarmos aqui. Então eu vou começar por colocar aqui um site e vou mostrar aqui, por exemplo, vou meter aqui o Fórmula Top, que é um dos cursos, ok? Vou colocar também, coloco aqui o número de slots, ou seja, eu coloco aqui, vou adicionar este site, ele vai começar a fazer rotação com este site e eu vou, nos slots, vou dizer qual a força deste site, ok? E eu vou explicar isto mais à frente, o que é isto da força, ok? Vou adicionar, vou fazer outra vez, vou colocar aqui outro site, vou colocar tráfegoorgânico.com, ok? E vou adicionar também aqui. Vou colocar outro também aqui, afiliadoimparável.com e vou adicionar aqui também com um slot. Então, se nós quisermos, por exemplo, modificar algum link, basta ir aqui. Por exemplo, se eu quiser agora apagar esta parte deste link, vou aqui e clico atualizar, ok? Ele atualizou a alteração que eu fiz aqui. Depois temos aqui o ativo. O ativo é se nós quisermos desativar algum destes links, não quisermos utilizar mais a rotação. Imaginemos que estamos a fazer a rotação para ver qual destes sites converte melhor e o vencedor foi o afiliadoimparável.com. Então nós podemos chegar aqui e podemos desativar estes dois, clicar em atualizar, ele diz atualizado, chega aqui, escolho também e atualizo e ele retira da rotação e unicamente este link vai ser enviado. Quando alguém clica neste link, ele vai somente para este site, ok? Depois temos aqui os cliques. Os cliques vai mostrar o número de tráfego, a quantidade de tráfego que cada site teve, ok? Neste caso, a rotação vai ser feita uniformemente, ou seja, todos os sites vão ter o mesmo tráfego, isto porque está ligado diretamente com a força de cada um dos slots. Se cada um deles tem então todos eles vão ter exatamente o mesmo tráfego, ok? E como é que isto funciona? Bem, vamos imaginar que nós vamos aqui ativar, não é? Eu ativo aqui, vou ativar aqui todos os sites
e vou dar, neste momento, se nós clicarmos, eu vou abrir aqui este site, se nós clicarmos, o que vai acontecer é que ele vai rodar. Primeiramente ele vai parar agora aqui ao Fórmula Top, eu vou sair e vou atualizar aqui a página do Best Rotators e ele vai mostrar que houve um clique, ou seja, o formulatop.com teve agora uma visita. Se eu clicar novamente, ok, ele vai rodar e vai para a página de tráfego orgânico. Eu meti mal o link, por isso é que deu aqui o erro. Então, se eu agora atualizar, ele mostrou-me que o tráfego orgânico teve agora uma visita. Então, se eu voltar novamente ao site, o que vai acontecer é que ele agora vai rodar exatamente para o afiliado imparável, ok? Ele está agora aqui a carregar e vai dar ao site do afiliado imparável. Então, eu vou tirar aqui e se eu atualizar o Best Rotators, obviamente, mais uma vez, eu vou ver aqui mais um clique e vai ser nesta vez no afiliado imparável. Então, nós podemos ver que ele vai rodando o tráfego uniformemente. Obviamente, se eu agora clicasse novamente, ele iria enviar o tráfego agora novamente para o Fórmula Top, ok? Agora, o que é que tem a ver aqui os slots com a força? Então, se eu aumentar, por exemplo, se eu colocar aqui 2 slots no Fórmula Top e atualizar, o que vai acontecer é que agora o Fórmula Top vai ter 2 visitas seguidas, ou seja, vai ter 2 vezes mais tráfego que o tráfego orgânico ou o afiliado imparável. E eu vou mostrar aqui, eu vou clicar aqui, vou abrir novamente este link, ele agora abriu o Fórmula Top, vou fechar e vou clicar novamente. Se não fosse o caso de eu ter alterado o slot, ele agora iria para o tráfego orgânico, mas como eu dei mais força ao Fórmula Top, ele tem o dobro das visitas, ele foi novamente para o Fórmula Top, ok? E se agora eu clicar mais uma vez, aqui ele sim agora vai para o tráfego orgânico. Eu vou atualizar aqui e vocês vão ver que ele começa a ter o dobro das visitas, ok? Ele teve agora 2 visitas seguidas, por isso passou de 1 para 3 e o tráfego orgânico apenas teve uma visita e agora vai ser a vez do afiliado imparável. E desta forma vocês podem fazer rotação, testar conversões, dar mais força a um determinado site, por exemplo. Podem fazer rotação de tráfego para vários membros de equipa, por exemplo. Podem fazer e fazer o sistema de quem pagar mais pelo tráfego, podem aumentar aqui a força do link. Podem, utilizando este sistema de rotação de links, por exemplo, eu posso chegar aqui e desatualizar aqui estes 2 links, por exemplo, e eu estou a fazer uma promoção, não é, do afiliado imparável por todo o meu email marketing, por exemplo. Então, isto dá uma possibilidade de, se eu mais tarde quiser trocar o produto que estou a promover do afiliado imparável, por exemplo, para o tráfego orgânico ou Fórmula Top, eu não preciso de ir a todos os meus e-mails e trocar os links se eu estiver a utilizar o Best Rotators, ok? Eu simplesmente entro aqui do Best Rotators, imaginemos que todos os meus e-mails têm este link, todos os meus vídeos, todas as minhas páginas em que eu estou a promover o afiliado imparável, então eu não preciso estar a trocar todos os links em todos os meus sites, em todos os meus e-mails, em todos os meus vídeos. Não, eu simplesmente entro dentro do Best Rotators, clico aqui em atualizar. Se eu quiser mudar a minha promoção para o tráfego orgânico, atualizo, ele atualiza e ativa-me aqui o outro link e chego aqui e desatualizo o afiliado imparável e automaticamente, em segundos, como vocês viram, eu passo de estar a promover o afiliado imparável para promover o tráfego orgânico em segundos. Não precisei estar a trocar todos os links dos meus sites e isto é muito útil quando você está a promover um produto. Não só protege a você, porque o produto pode deixar de existir de um momento para o outro e facilmente você consegue trocar a sua promoção e poupa imenso trabalho em trocar tudo, ok? Ok, isto é a função de rotação do link. Então agora vamos rodar contactos. Para rodar contactos é muito simples. Primeiramente nós vamos clicar aqui em adicionar Best Rotators, mais uma vez, só que
Desta vez, em vez de escolhermos o tipo de link, o tipo de Best Rotators Link, nós vamos escolher formulário de contacto, ok? E eu vou colocar aqui exemplo de formulário, ok? Isto é, mais uma vez, serve só como descrição para nós podermos identificar. O site não precisamos de colocar, também não é necessário, é só para a nossa referência. Depois temos aqui muito mais campos para preencher. Porquê? Porque é algo mais complexo, mais evolutivo, que poucos rotators têm. De facto, eu não conheço nenhum rotator com estas capacidades. Então, vamos já seguir aqui. Primeiro, nós temos aqui o idioma que vamos escolher. Este idioma serve basicamente por cada vez que é gerado um contacto, o sistema envia um e-mail a falar que foi gerado um contacto, o Best Rotators, para si ou para os seus membros, e nós temos que escolher aqui o idioma em que vai esses e-mails são enviados, ok? Nós vamos escolher aqui português. Tracker serve precisamente para identificarmos de que campanha do Best Rotators esses contactos estão a vir, ok? Isto é muito útil para você identificar qual a campanha que está a gerar contactos, ok? Nós colocamos aqui um tracker, pode ser contactos campanha 1, ok? Depois introduz o endereço de e-mail para receber os contactos por e-mail. Isto é opcional, mas se você quiser receber a informação dos contactos que estão a ser gerados como administrador desta rotação de contactos no Best Rotator, você coloca aqui o seu e-mail, não é? Coloca aqui o seu e-mail e automaticamente o que vai acontecer é que esses contactos vão ser enviados para aqui. Depois, autoresponder genérico. Isto é o quê? Esta função é para você colocar o autoresponder geral, ou seja, o autoresponder que vai receber como backup todos os contactos gerados, ok? Imaginemos que estão 3 membros aqui, você está a gerar contactos para 3 membros, os contactos são enviados para esses 3 membros e são enviados também para este autoresponder, ou seja, os contactos que são enviados para todos os 3 membros são inseridos neste autoresponder, ok? Então você tem aqui vários autoresponders que pode escolher e utilizar. Por exemplo, eu vou pôr só aqui como exemplo, e depois você pode definir e como viu aqui, interligação com o autoresponder é muito simples. No backlist você apenas tem que indicar qual o ID da sua lista, mas depois tem aqui outros, por exemplo no Aweber você coloca o list name, no Traffic Wave, ele vai dizendo aqui o que é que precisa para cada um deles, mas é super fácil, ok? Webform ID, é tudo super fácil, MailChimp, Form Action, ClickMail, Form ID e dessa forma, ok? Depois, limitado, isto é se você quiser limitar o número de contactos nos membros, ou seja, se você está a fazer uma campanha em que cada membro apenas vai receber, digamos, 200 contactos, então você clica aqui e vai fazer o seguinte. Primeiro, você, quando chegar ao limite de 200 contactos nesta campanha, você pode começar a redirecionar para outra página de agradecimento, ok? Uma página de agradecimento sua, porque os contactos já receberam, todos os seus membros já receberam os seus contactos e agora os contactos que vêm em extra são para si. Então aqui você vai colocar a sua página de agradecimento, ok? Isto para quê? Para que você não perca nenhum contactos, porque imaginemos que nós colocávamos aqui limitava, mas vai continuar, possivelmente na sua campanha, vão continuar pessoas a registar-se nessa campanha, a não ser que você desligue, seja uma campanha de PPC, e você desligue, mas se não for o caso, você tem com backup, você não se precisa preocupar, limita, mete, por exemplo, aqui, pode colocar aqui, limitar a 200 contactos por cada membro e fica feito, ok? Quando o limite de contactos for atingido, incluir o excesso desses contactos, ou seja, quando entregar 200 contactos a cada um dos membros, os próximos contactos vão ser entregues no autoresponder. Então você, esse excesso que já não é de nenhum dos membros, você pode, por exemplo, colocar aqui a sua lista, ok? E automaticamente esses contactos vão para esses contactos vão para a sua lista, ok? O excesso,
os contactos que já não vão para membros, porque os membros já receberam todos os contactos, ok? Obviamente, se você desligar aquilo limitado e ficar ilimitado, você não tem que preencher nada disto e vai continuar a entregar a todos os membros, ok? Depois aqui, Forms. Aqui nós temos os campos que nós queremos que sejam preenchidos quando você está a fazer a campanha. Ou seja, nós aqui vamos configurar o nosso formulário. Se nós não quisermos que o nosso formulário tenha nome, tiramos o nome. Se não quisermos que tenha telefone, tiramos o telefone ou tiramos a cidade. Nós incluímos aqui nome, telefone e cidade sobretudo para, por exemplo, quem faça marketing de rede e queira ter os contactos telefónicos, assim tem aqui contactos telefónicos e pode gerar contactos para a sua equipa de marketing de rede, por exemplo, ou quem faça simplesmente internet marketing tem aqui o e-mail, pode adicionar o nome, se precisar do telefone pode adicioná-lo também, fica mais versátil. Depois aqui tem o código do Best Rotators. Este código é o código que irá para a sua página de captura, ok? A página para a qual você vai fazer publicidade, vai criar uma campanha. É este código que o sistema automaticamente depois vai fazer a rotação para os outros autoresponders dos membros. E como é que isso funciona? Bem, para adicionarmos cada membro é fácil. Primeiramente você, por exemplo, coloca o nome do primeiro membro. Eu vou colocar aqui Carlos Lourenço, como se eu fosse um dos membros, por exemplo. O e-mail desse membro. Este e-mail serve para a pessoa poder receber, cada vez que é gerado um contacto para ele que entra no autoresponder deste membro, ele recebe neste e-mail um e-mail do sistema a dizer que foi gerado um contacto, ok? O número de slots aqui funciona exatamente como os slots da rotação de links. Nós estamos a dar mais força ou menos força aos membros, ou seja, vamos imaginar se você fizer uma campanha de publicidade, não é? Uma roda de publicidade e cada membro desses tem 3 membros e desses 3 membros 2 deles dão 10 euros, por exemplo, ou 10 reais e o outro dá 20 reais, então, ou 20 euros, então esse terceiro membro tem 2 vezes mais força do que todos os outros. Então, nesse caso, se eu fosse esse terceiro membro que deu o dobro do dinheiro, então aqui iria colocar nos slots 2 e nos outros membros, os outros membros iriam ter somente 1, ok? Quer dizer que este membro vai ter 2 vezes mais contactos que os outros, precisamente por ter pago 2 vezes mais que os outros membros. É bastante simples, ok? Penso que é bastante fácil de compreender. Depois, você pode personalizar a página de agradecimento de cada membro, ou seja, cada membro vai ter uma página de agradecimento personalizada. Isto quer dizer que dá uma vantagem enorme. Porquê? Porque na página de agradecimento, quando um contacto vai para cada um dos membros, você pode personalizar de uma forma em que pode colocar lá, por exemplo, essa página de agradecimento de cada membro pode ter os dados desse membro, pode ter links de afiliado desse membro. Porquê? Porque cada contacto tem uma página, cada membro tem uma página personalizada de agradecimento, ok? Então, eu aqui basta colocar página de agradecimento do Carlos Lourenço, ok? .com. Esta seria a minha página de agradecimento. E depois, aqui o Custom ID seria se, por exemplo, nós quiséssemos, funcionássemos por Custom ID de afiliado, por exemplo. Eu posso colocar, por exemplo, se o meu Custom ID de um sistema de afiliado for o 3, ou isto porque existem muitos sistemas de afiliados com Custom IDs com números, ok? Então, se vocês quiserem preencher aqui e colocar os vossos IDs de afiliados, podem, fica mais versátil, mas não precisam de preencher esta parte, ok? Pode ficar em vazio e não precisam de colocar nada, porque no final de contas vocês já têm aqui a vossa página de agradecimento personalizada e vocês podem colocar, em vez de estar dinâmico aqui os IDs de afiliados, podem colocar fixos, ok? É a vossa página, vocês colocam lá logo diretamente os vossos IDs de afiliados se tiverem que colocar, personalizam da forma que quiserem, ok? Nós colocamos logo isto de uma forma assim ampla para ficar super controlável por cada um dos membros, ok? Cada um dos membros personaliza as coisas como quiser. Depois, nós aqui vamos colocar
o autoresponder desse membro. Para quê? Para que todas as leads geradas para este membro vão exatamente para este membro. Então eu abro aqui o autoresponder, meto aqui o ID do autoresponder dele e coloco adicionar membro, ok? E ele vai adicionar este membro e, como podem ver, vocês têm logo aqui os dados do membro, ok? Podem editar, se quiserem editar alguma coisa, por exemplo, quiserem adicionar aqui alguma coisa, chegam aqui, editam, colocam update e ele automaticamente atualiza qualquer um dos dados que vocês possam querer atualizar. Depois, se quiserem desativar um membro, basta irem aqui e retirarem um membro da roda, clicam update e ele atualiza o membro. Outra situação é que podem ver aqui as leads geradas de cada um dos membros. Neste caso não tem aqui lead nenhuma, mas por exemplo, vamos ver aqui uma situação em que eu vou submeter aqui vou, por exemplo, copiar este formulário, ok? Então agora eu colei aqui o formulário do Best Rotators de uma forma muito crua, só para podermos testar e eu poder mostrar como é que funciona depois, uma vez que a lead é capturada. Então eu vou colocar aqui, preencher estes campos, não é? Vou meter aqui Carlos Bonenco, vou pôr aqui o meu e-mail, ok? Vou meter aqui um telefone fictício só para mostrar como é que tudo funciona. Então eu vou colocar aqui submeter. Obviamente ele vai redirecionar depois para uma página que não existe neste momento. Então eu vou aqui. Então eu já submeti aqui o formulário e se nós formos aqui já existe duas leads. Ok, eu registrei-me sem querer duas vezes e vai aparecer desta forma. Vai aparecer o nome do contacto, o e-mail desse contacto e porque eu ativei o telefone e a cidade vai aparecer aqui o telefone e a cidade dessa pessoa. Depois, se nós como segurança temos aqui estes dados para podermos saber exatamente com que leads é que foram gerados para cada membro. E ainda temos a opção de enviar isto em formato CSV para o membro, ok? Ele automaticamente agora enviou para este membro o ficheiro CSV com todos os leads que ele gerou. Ou seja, ele pode pegar neste CSV e inserir num autoresponder, por exemplo, ok? Importar para um autoresponder. Fica como um backup, além dos leads serem enviados automaticamente para o autoresponder dele, ele tem também aqui um backup para poder importar no outro autoresponder se quiser, ou se houve algum problema com o autoresponder, colocar novamente lá os leads. Enfim, tem aqui este backup. Então este é o Best Rotators, espero que tenham gostado dele, eu sei que vai adorar e utilize-o no seu negócio.